Jornal da Mix. Nós falamos aqui no Jornal da Mix ontem que as linhas de ônibus de Blumenau que levam os alunos do Instituto Federal de Santa Catarina de Gaspar foram canceladas. A gente vai falar então um pouquinho mais desse assunto para saber sobre o impacto que essa decisão está causando nos alunos. Então a gente recebe a diretora do IFSC Gaspar, Ana Paula Silveira, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Ana Paula, muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo espaço para a gente falar sobre isso. É importante, né? Porque educação, a gente precisa olhar nos mínimos detalhes, inclusive o acesso para que esses alunos possam chegar, quem trabalha também, né? Possam chegar até esse espaço com tranquilidade e não desistir ou ter que trancar a matrícula. Bom, vamos voltar um pouquinho na história, né, Ana? A gente sabe que o IFSC está ali em Gaspar e que já há algum tempo vocês ficaram sem esse transporte coletivo de Blumenau para Gaspar. Essa decisão de ter esse movimento, essas duas linhas, foi recente, foi só em fevereiro. Antes disso, vocês ficaram quantos anos sem esse transporte? Nós ficamos 7 anos sem o transporte. O campus ele foi instalado ali no Bela Vista exatamente porque é uma região de transição, né? Uma região conurbada. Para atender as duas Blumenau. cidades, né? Isso, né? Porque sempre quando a gente recebe um Instituto Federal, a intenção não é atender somente ao município no qual ele está. A intenção é atender a microrregião, como nós sempre fizemos. Né? Sempre tivemos cerca de 40% do nosso público vindo de Blumenau, até porque a população é muito grande, né? E os restantes 60%, a gente vai ter uma concentração grande em Gaspar, mas a gente recebe estudantes de Ilhota, de Luiz Alves, de Indaial, de Navegantes, de Brusque, né? E em 2016, com a finalização das atividades do consórcio SIGA, nós deixamos de receber o ônibus de forma integrada ao sistema de transporte público de Blumenau, o que para a gente é essencial. Porque como é uma região conurbada, e nós sabemos, né, que a relação, principalmente de circulação para emprego, para a realização de atividades do dia a dia entre Gaspar e Blumenau, ela é muito intensa, né? Isso prejudica muito diretamente quem vai chegar ali exatamente nesse espaço, que é esse espaço limítrofe entre os dois municípios. É um bairro então o IFSC está situado num bairro em que se pensou exatamente isso, né? Nós somos equidistantes do centro de Gaspar e do centro de Blumenau, e naquela época, quando nós fomos instalados, nós tínhamos ônibus a cada 15 minutos. Meu Deus. Sim. Exatamente para atender todo mundo. Claro. Né? Então, essa foi a intenção. Muita gente não lembra, mas quando a UFSC veio para cá, eles não tinham um prédio próprio, a estrutura que eles usavam de laboratórios era nossa, porque nós temos o curso técnico integrado em Química. Verdade. Né? Então, eles usavam os nossos laboratórios de Química para dar as aulas de engenharia. Até alunos de outras instituições usavam o prédio do IFSC e tinham que se deslocar para lá. Exatamente, né? E isso era possível porque nós tínhamos uma linha, a linha Bela Vista, muito antiga, né? Ela não existia naquela época, ela já existia há muitos anos, que proporcionava esse deslocamento de uma forma muito tranquila e muito confortável. Agora, existe uma legislação, né, que tem que ser cumprida, infelizmente não, né? A lei existe para isso, para regulamentar a nossa vida, então a gente tem que atentar a ela. Mas é óbvio que tem que ser discutido, né? Se uma lei está impedindo, por exemplo, o desenvolvimento de uma região, seja em qualquer aspecto, sem prejudicar em nenhum outro aspecto, como é o caso, né? Alguma coisa que está impedindo que as pessoas acessem a universidade, vão desestimulá-las até a frequentar essa universidade, então alguma coisa tem que ser feita, né? Não sei se tu estivesse em Florianópolis também nessa semana, na Aresc? Estivemos Na agência, né? Reguladora, né? Isso. Na segunda-feira nós tivemos na Secretaria de Estado de Infraestrutura. Perfeito. Né? Então, estivemos também com o prefeito em exercício de Gaspar, o senhor Marcelo Brick, tivemos com alguns vereadores de Gaspar, também esteve conosco o senhor Laírto, né? Diretor aqui da Secretaria de Trânsito e Transporte de Blumenau. Isso, que inclusive tem sido uma pessoa extremamente empenhada na resolução dessa situação, né? Porque é uma situação que incomoda os dois municípios. Claro, obviamente. Em fevereiro, a decisão que nós tivemos foi a partir de um acordo entre o prefeito de Gaspar e o prefeito de Blumenau, incomodados pela situação, porque, gente, vamos entender o tamanho do problema.
né? Não adianta nós termos um equipamento público, né, que é o Instituto Federal, concurso gratuito, afinado ao arranjo produtivo, se eu não consigo ter acesso a ele. Né? E transporte é política pública de base para acesso à educação. Né? Nós estamos falando de um instituto que há 6 anos é o melhor do país, não dito pela gente, dito pelo MEC. Né? São cursos recomendados pelo Guia do Estudante, no caso dos superiores, pelo Guia do Estudante da Folha de São Paulo. Então, nós estamos entre os melhores cursos do país na área de desenvolvimento de sistemas, design de moda e processos gerenciais, que são os cursos noturnos. Os cursos diurnos, né, e aí a gente vai ter os 2 integrados, eles são cursos que, em todos os rankings internacionais e avaliações internacionais, eles se equiparam os melhores sistemas de educação fora do país. Né? Então, nós temos níveis, daí os níveis de aprovação no Enem, o número de estudantes que saem do IFSC direto para as universidades federais, para cursos muito disputados, né? O ranking de empregabilidade, Gaspar, o campus Gaspar, depois do campus Florianópolis, que é um campus com mais de 100 anos, né, e que tem muitas vezes o tamanho do nosso campus, ele é o segundo em estágios na região. Por quê? O aluno do técnico integrado em informática, no último ano, ele com certeza está fazendo estágio. E o aluno do superior em análise e desenvolvimento de sistema, ele chega no campus, faz a matrícula e logo depois ele é contratado para o estágio. Sim. Então isso afeta não somente o estudante, afeta a família dele, mas afeta também diretamente o arranjo produtivo. Claro, está falando de 2 setores importantíssimos para a nossa região. Sim, design, a moda, a área de moda e a área de tecnologia. informática. Né? Então, assim, esses cursos foram desenvolvidos para isso. São 2.900 estudantes, gente. Imagina, é muita Em gente. 3 turnos. Né? Então, a gente tem, durante os 3 turnos, o campus cheio. E aí, segunda-feira, nós estivemos lá na Secretaria de Estado, eles se dispuseram a pensar uma solução, mas o que é a nossa preocupação? Na educação, a gente sempre corre contra o tempo. Porque o estudante que tranca a matrícula, o estudante que passa uma semana tendo que chegar mais tarde e sair mais cedo, para poder chegar em casa, né? Ou para poder vir do trabalho até a escola, o estudante cujo pai e a mãe, ele mora lá no Garcia, né? E ele tem que chegar às 7h20 para a aula, e o pai e a mãe, às vezes, tem que se deslocar, trazê-lo até a Fonte Luminosa, para ele poder pegar um ônibus, para poder chegar a Gaspar. Se esse estudante ele tranca, ou ele começa a faltar durante uma semana, 2 semanas... Não volta mais. Ele não volta mais. Não volta mais. Então, na educação é assim, a gente corre contra o tempo, né? Então, nós precisamos de uma solução, mas precisamos também de uma solução sustentável, definitiva, mas de uma solução rápida. O problema é que, né, para levar esses alunos para lá, é um transporte intermunicipal. Então, as empresas concessionárias do transporte público não podem invadir um território de outra cidade, ou seja, não podem levar, um ônibus da Blue Mob não pode levar estudantes de Blumenau até o IFSC de Gaspar, porque está em Gaspar, está em outra cidade. Então esse é o grande dilema, né? O grande drama, né? Ou seja, segundo a secretaria, o governo, a Aresc, enfim, teria que ser criada uma linha específica para isso, né? Uma linha intermunicipal, tem que fazer uma concessão de uma linha intermunicipal para uma empresa que se interesse para fazer esse transporte para lá. Agora, é pouco provável que isso aconteça, imagino eu, né? Eu não sei exatamente qual é a expectativa de vocês de resolução disso, né? Bom, nós temos uma expectativa positiva, né? É claro que se a solução ela for por aí, né, que a gente imagina que seja, num caso como esse, tem que se abrir para todas as empresas, então vamos ver aquilo que vai acontecer, claro, né? Mas a gente precisa que a mobilização ela seja feita. O ideal, claro, para todos nós, né? Não só por conta da situação do IFSC, né? Mas por conta da situação de todos... Nós temos uma área muito conurbada, né? Mas por conta de todas as conurbações que a gente tem, ali pela região do Belchior, ali pela região de Pomerode, né? Quando a gente pensa ali, a região do Texto, era que nós tivéssemos a região metropolitana. Foi o que eu disse essa semana justamente, né? Isso Muito se falou legal. nisso, na instalação dessa região metropolitana para possibilitar a integração dos sistemas de transporte coletivo dessas cidades, que uma depende da outra. Tem muita gente que dorme em Indaial e vem trabalhar em Blumenau, ou trabalha em Timbó e dorme em Pomerode, e em Gaspar, ou Pomerode, enfim, né? Todo mundo está circulando o tempo todo por essas cidades e muito se discutiu e pouco se avançou na criação de uma região metropolitana, que justamente o primeiro passo era para integrar o transporte coletivo dessas cidades. Infelizmente não andou
mudou, não evoluiu e estão aí, né, colhendo os frutos negativos aí dessa paralisação, vamos dizer, em torno da mobilização que havia para a criação dessa região metropolitana. Há uma mobilização de novo nesse sentido, Ana, você acha? Bom, aí a gente não tem conhecimento a esse respeito, né? A respeito dessa mobilização para a região metropolitana, mas nós saímos da reunião com a Secretaria de Estado de Infraestrutura bastante animados, né? Porque eles aventaram a possibilidade de um estudo mais profundo, né, para se pensar uma solução definitiva, que é o que a gente quer. Porque, assim, é claro, né, eu tenho que ressaltar o esforço das duas prefeituras, claro, né, e dos órgãos de transporte também das duas prefeituras em resolver, mesmo que de forma paliativa. E eles precisavam cumprir, né, a Aresc, a gente não tem dúvida disso. Mas, assim, é muito importante que a gente chegue com o apoio da Aresc, só com o apoio deles e da Secretaria de Estado a gente vai chegar a uma solução que seja definitiva. Porque é isso que vai dar segurança à família do estudante, que vai dar segurança ao estudante de curso superior, ao estudante da pós-graduação, que normalmente é professor da rede, né? E vai lá fazer atividades conosco sexta-feira à noite, o sábado o dia inteiro, que ainda é outra dificuldade, porque nós sabemos que o horário de sábado também ainda, tem as suas complicações. Mais restritivo. Né? Então, precisamos realmente dessa solução. Saímos na segunda-feira muito animados, né? Porque vimos por parte tanto da Secretaria quanto por parte da Aresc um desejo real de buscar uma solução. Né? Ainda não temos o desenho dessa solução, né? Eles nos prometeram que essa solução chegaria até nós com a maior agilidade possível. Acho que foi positivo, porque pela primeira vez eles se posicionaram de maneira muito claramente no desejo de resolver. Né? Então, nós temos uma expectativa, só que é isso, nós estamos correndo contra o tempo. Porque na própria segunda-feira nós já tínhamos aluno à noite procurando a secretaria da instituição, né, dizendo, olha, eu acho que eu vou ter que trancar a matrícula porque eu moro na Fortaleza e eu não consigo chegar a tempo. Gente, vamos lá. Quando nós começamos as nossas atividades, em 2010, nós tínhamos estudante do integrado que vinha da Itopava Central. Muito longe. Né? Muitos estudantes da Itopava Central. Desses estudantes, nós temos muitos hoje, gente, que já terminaram a graduação e que estão fazendo mestrado, que já estão terminando o mestrado, porque isso é uma característica dos IFES. Os estudantes dos cursos técnicos integrados, quando eles terminam o integrado, que é o curso de 3 anos, né, e está o dia todo dentro da instituição, ele sai do técnico integrado com um currículo acadêmico, muitas vezes, superior ao da graduação, da maior parte dos estudantes. Porque ele participou de congresso, ele fez intercâmbio, ele participou de projeto de pesquisa. Então, não dá para a gente perder isso. Né? Uma iniciativa que é gratuita. Então, para muita gente que quer fazer o superior, quer fazer um superior de qualidade, muitos dos nossos estudantes são os primeiros da família a fazer curso superior. Verdade. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Isso. Quando a gente olha o estudante do integrado, se a gente for olhar uma série histórica dos nossos estudantes, a gente vai ver um número de estudantes que já são empreendedores, abriram suas empresas na área de tecnologia da informação. Estão empregados no Brasil e fora do Brasil, que nós temos estudante matriculado no curso, né, que no curso, por exemplo, no curso superior, que presta serviços para empresas na Europa e nos Estados Unidos. Então, isso tudo, gente, afeta a economia local, mas, sobretudo, atinge de uma forma muito profunda o ecossistema de inovação. Porque a gente está falando de pesquisa, de inovação, de ideias novas, né, chegando dentro das empresas na região que nós estamos. Exato. Isso é fundamental. Esse é o papel da universidade. São mercados com um gargalo muito grande, né? Sim, não tem mão de obra. Toda vez que a gente fala com alguém desses ramos, não tem mão de obra, não tem mão de obra. E aí, quando está se formando, vem esse problema que acaba acarretando mais déficit nessa profissão. E vocês veem uma coisa. Na semana anterior, a notícia, nós tínhamos tido formatura no campus. Né? Foram 148 novos profissionais que nós tínhamos acabado de entregar. E no dia da formatura a gente tinha comemorado a volta do ônibus. Olha só. E uma das coisas que a gente tinha mais ouvido dos pais e dos familiares dos estudantes, porque mesmo nos nossos cursos superiores, nós temos muitos estudantes
né, que contam muito ainda com o apoio da família, Claro. né, para poder estudar, mesmo que trabalhadores, né? Uhum. E uma das coisas que a gente mais ouviu foi isso. Os nossos filhos, né, os nossos parentes, o nosso marido, a nossa esposa, não puderam contar com transporte público. Mas as turmas que estão vindo vão contar. Agora Olha conta. só. Então, pra gente, foi mais impactante por Lógico, isso, sabe? tava no ápice da comemoração e aí vem aquele balde de Exatamente, água não fria. durou um mês. E assim, né, vamos falar, só pra gente encerrar aqui, que a gente espera que realmente se resolva rápido, porque o trecho do último ponto de ônibus de Blumenau até o IFSC ali, cerca de 1 quilômetro. É pouquinho, então dá para ter uma solução que não vai ser tão mirabolante assim, Exatamente. para que a possa atender e evitar a desistência, encerramento de matrícula, enfim, né, todas essas coisas que a gente não quer para prejudicar a educação. Perfeito. Assim, não é muita distância, mas assim, não tem acessibilidade. Os estudantes andam pelo acostamento da Anfiloc. Risco, né? Muito risco. exatamente. O ponto de ônibus é ermo. curtinho. É mato, gente. É mato. É mato. É curtinho para quem tá indo a pé, mas é rapidinho. É curto para quem vai de ônibus, mas para quem vai a pé, depois de um muito dia longo. cansado de Oh, trabalho, meu tá Deus do carregando céu. um monte de coisa. Ainda tem que sair depois da faculdade e andar perigoso. esse quilômetro de volta Uma para pegar pessoa ônibus. com Meu Deus, não deficiência, tem como é que como. faz Não, isso? não tem como. faz, Não, entendeu? é Dia de inviável. chuva. Exatamente. Quando a gente fala tanto em acessibilidade. Investir. Enfim. Investir na educação. Ana Paula Silveira, diretora do IFSC de Gaspar, está aqui com a gente falando desse drama aí da falta de transporte coletivo para os alunos, principalmente aqui de Blumenau, que frequentam a instituição e infelizmente não podem contar com um transporte decente aí para chegar até o local de ensino. A gente vai acompanhar esse problema com certeza aqui, Ana, e vamos noticiar aqui quando tudo for resolvido, espero eu que quanto antes, né, a gente possa trazer essa informação. Obrigado pela tua participação. Obrigada, Ana. A gente agradece muito e pede a vocês, né, os veículos de imprensa que nos auxiliem nessa luta. Estamos aqui, ó. Né? Estamos aqui fazendo a Trazer nossa esse força. tema ativo para nos ajudar Exatamente. nisso. Isso aí. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.